A paz do Senhor, meus irmãos, hoje dando continuidade aqui ao estudo dos livros dos reis. Na última aula nós falamos sobre a construção do templo de Salomão e esta aula de hoje vai ser sobre a magnificência exterior do reino e a decadência de Salomão. Então vamos começar aqui a nossa aula. A magnificência exterior do reino, nós temos aí 1 Reis capítulo 7 até o capítulo 10, versículo 29, sobre esse assunto. Então primeiro a gente vai falar sobre o programa de construção, 1 Reis capítulo 7, parte aí do versículo 1. Então, além do templo, Salomão construiu um magnífico palácio e uma grande quantidade de obras públicas. Ocupava uma área de 45 metros por 23 metros e por 14 metros, e foi construído em 13 anos. O rei também ampliou as muralhas existentes em Jerusalém para encerrar dentro de sua proteção os novos edifícios e bairros. Salomão realizou um extenso programa de construção de estradas, de cidades fortificadas, onde eram mantidas guarnições e cidades de armazenamento para propósitos administrativos. Essas obras foram realizadas principalmente colocando-se em trabalhos forçados os cananeus que ainda viviam na Palestina. Parece que Salomão os transformou em escravos permanentes. Não obstante isso, também obrigou os israelitas a passarem parte de cada ano trabalhando para o Estado. Mas parece que ele também isentou do trabalho sua própria tribo, Judá. Então, aqui na letra B fala sobre Salomão e o comércio. Salomão era um hábil comerciante que sabia aproveitar a posição geográfica de seu país. Israel fazia uma ponte, entre o Egito e a Ásia. Salomão soube aproveitar bem disso para fortalecer o comércio. As minas de cobre e ferro eram uma grande fonte de riqueza. Foram edificadas fundições para se refinar esses metais em Ezion-Geber, porto marítimo situado ao norte do Golfo de Acaba. Ele construiu navios que comercializava do sudoeste da Arábia à costa africana da Etiópia. Foi a primeira vez que os israelitas construíram navios e os fenícios os ensinaram a navegar. Os navios levavam metais a outras nações e voltavam com ouro, prata, marfim, madeira e até macacos e pavões reais. Salomão importava cavalos da Cilícia, dos heteus e hititas e carros caros de combate do Egito. O comércio e os impostos contribuíram para tornar Salomão o mais rico de todos os reis. Em contrapartida, o florescimento do comércio com as nações pagãs trouxe consigo a introdução de muitos males que corromperiam Israel. Na letra C, nós temos aqui a fama de Salomão. As notícias da sabedoria de Salomão e a magnificência de sua corte foram divulgadas em muitas nações. Entre os governantes que vieram a Salomão para escutar sua sabedoria e receber seus conselhos, esteve a rainha de Sabá, da região meridional da Arábia, atual Iêmen, a 2.400 quilômetros de Jerusalém. Ela ficou impressionada pelo esplendor e a extraordinária magnificência da corte de Salomão e por sua sabedoria. Era óbvio que essa sabedoria não poderia ser explicada sem se reconhecer que era dada pelo Criador. Aqui nós temos o materialismo e o egoísmo de Salomão.
Com o decorrer dos anos, as riquezas continuaram sendo acumuladas até que o ouro tornou-se muito comum em Jerusalém e a prata perdeu sua importância. Além do mais, à medida que a sua fama crescia e aumentavam suas riquezas, Salomão deixou-se arrastar pelos sentimentos. Ele não soube administrar suas riquezas nem sua grandeza com moderação. Fez centenas de escudos de ouro que só serviam como objeto de ostentação. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus. Nos 2 lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Tudo que Salomão fazia de maneira extravagante e em grande escala. Calcula-se que até 15.000 pessoas sentavam-se à mesa real, entre as 1.000 mulheres, 700 rainhas e 300 concubinas, conforme 1 Reis 11:3, do harém de Salomão. Os funcionários da corte, os embaixadores de outras nações e os visitantes. Vamos falar aqui sobre a decadência de Salomão, 1 Reis capítulo 11. Aqui na letra A, as mulheres de Salomão desviaram seu coração. Salomão casou-se com muitas princesas pagãs para fundamentar alianças políticas. Ao entregar-se à sensualidade e ao orgulho, sua vontade tornou-se fraca e o seu amor por Deus esfriou. Salomão edificou santuários pagãos onde suas mulheres e os comerciantes estrangeiros rendiam culto às suas divindades. E, finalmente, ele mesmo participou da adoração idolátrica. Deus castigaria o rei, porque abusara das bênçãos recebidas. O reino seria tirado da dinastia de Davi, mas não totalmente. Um remanescente seria perdoado, por amor a Davi meu servo e por amor a Jerusalém, a qual eu escolhi. Inimigos e declínios de Salomão. Não se menciona nada acerca da glória de Salomão em seus últimos anos. Ao se distanciar de Deus, ele perdeu sua sabedoria e deixou de ser importante. Deus levantou adversários contra Salomão: Hadade de Edom no sul, Rezon de Damasco no norte e Jeroboão em sua própria nação. Salomão, o rei apóstata, foi castigado por seus inimigos durante o resto de sua vida. Através do profeta Aías, Deus designou Jeroboão, o capataz dos trabalhos de construção, para governar as 10 tribos que se separaram depois da morte de Salomão. A capa nova que foi rasgada simbolizou a divisão do reino, que tinha somente uns 100 anos de existência. Salomão morreu aos 60 anos. O peso dos impostos para manter a corte e a sustentação do exército e o desenvolvimento das obras públicas eram opressivos para o povo e causaram descontentamento. Ao morrer, Salomão deixou o tesouro vazio, o povo desiludido e o reino a ponto de ser dividido. Destacam-se na história de Salomão sua sabedoria, o reino de paz e prosperidade, a construção do templo e o esplendor do seu reino. Ele começou bem, mas não cultivou uma vida piedosa. A lei declarava que os reis não deveriam multiplicar para si riquezas, cavalos, nem esposas. Esse texto de Deuteronômio 17, 14 a 20, trata-se da legislação do reino. Aqui é interessante a gente observar alguns detalhes desse texto. O texto, vou
aproveitar algumas frases apenas. O texto diz que esse rei, falando sobre a legislação do reino, porém não deveria adquirir muitos cavalos, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Interessante é que o texto diz logo à frente: se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Então, nesse texto de Deuteronômio 17, 14 a 20, diz que essa lei deveria ser lida ao rei diariamente, para ele ter consciência daquilo que Deus exigia, né, para o rei. Então, Salomão, ele tinha plena consciência dos seus deveres e das suas obrigações. Ele sabia que não poderia adquirir muitos cavalos, nem tomar para si muitas mulheres, e nem acumular para si muita riqueza, né? Muita prata e muito ouro, conforme diz lá no texto de Deuteronômio 17. E ele fez todas essas coisas, né? De maneira que até mesmo as multiplicou. Era uma demonstração clara de que ele não estava respeitando a vontade de Deus. Então ele foi um rei que considerava que o seu reino existia para o seu próprio benefício. É muito triste, né, a gente saber que Salomão, apesar de toda a sua sabedoria dada por Deus, chegou nesse caminho, né? Em desobediência a Deus, construiu um templo ao Senhor, mas ao mesmo tempo passou a ser um adorador de deuses estrangeiros. A gente ainda vai ver muita coisa nesse livro, né, dos reis. A gente vai ver que essa atitude de Salomão de não ter respeitado as leis do Senhor acabou, de certo modo, influenciando o modo de vida dos israelitas, que também abraçaram muitas divindades estrangeiras. Que Deus abençoe. Muito obrigado por sua atenção.